Resolução comentada PET de Química, terceiro ano. Resolução comentada de exercícios de hidrocarbonetos, enfoque em alcadienos. Na resolução dessas atividades, pessoal, estaremos abordando as quatro questões da última semana do PET volume 2. Para a nossa resolução, atividade 1. A atividade 1 é um exercício que foi retirado do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, com o seguinte enunciado: esqualeno encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito carcinogênico, melhor, anticarcinogênico. É um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas entre átomos de carbono. Por outro lado, essa molécula existem 30 carbonos, 30 átomos de carbono. E a partir dessas informações, que estão em negrito, inclusive na apresentação, pede-se qual a sua fórmula mínima. Pessoal, devemos tomar um pouco de cuidado que fórmula mínima se difere de fórmula molecular. Ela é obtida a partir da fórmula molecular da substância em questão. Pois bem, quando iniciamos o estudo de hidrocarbonetos, começamos a estudar uma primeira subclasse desse grande grupo de substâncias orgânicas. Qual foi essa subclasse? Nós começamos o estudo de hidrocarbonetos a partir de alcano. E durante o tratamento, de conteúdo, de conhecimento sobre alcano, foi apresentado uma maneira de se chegar a uma fórmula de um determinado alcano. A fórmula geral dos alcanos se refere ao seguinte modo, a seguinte informação: carbono, N, hidrogênio, 2N mais 2. O que isso significa? N é o número de átomos de carbono. Então vamos considerar, para a resolução dessa atividade, que o composto acima fosse, supondo que ele fosse um alcano. Ele seria um alcano contendo 30 átomos de carbono. Isso significa que o 30 seria o valor de N. Corrigindo aqui, não seria M, mas sim N. Então, no lugar de N, eu vou substituir pelo valor 30. Então, eu tenho C30, H2 vezes 30 mais 2. O que isso nos traz? A fórmula do alcano contendo 30 carbonos. C30H62. Por outro lado, é importante informar que o nosso hidrocarboneto em questão não é um alcano. O nosso hidrocarboneto em questão é um alcadieno. E alcadieno é aquele que possui na sua estrutura ao menos 2 duplas ligações no meio da cadeia carbônica, ok? E por via de sua fórmula geral, que é representado por CnH2n, nós teremos que descobrir a sua fórmula molecular, correto? Considerando que ela tenha 2 duplas ligações. Vamos observar um determinado item. Cada dupla ligação interfere na retirada de hidrogênios do hidrocarboneto na forma de alcano. Uma dupla ligação consegue retirar aproximadamente 2 hidrogênios que estejam ligados em carbonos diferentes. Isso a gente chama de índice de deficiência de hidrogênio. Cada dupla retira 2 hidrogênios. Mas, na situação que nós temos, são 6 ligações duplas. Então, qual que é o índice de deficiência de hidrogênios de forma geral do esqualeno?
6 duplas, 6 vezes 2, 12 hidrogênios a menos. Se são 12 hidrogênios a menos, então veja bem, se eu tenho lá um alcano C30H62, para ele ter a fórmula molecular do esqualeno, menos 12 hidrogênios. Então eu vou substituir no lugar de 62 o resultado da subtração. 60 menos 12 igual a quantos? 50. Então, qual é a fórmula molecular do esqualeno? C30H60. Podemos observar que a partir dessa fórmula molecular, nós não temos nenhuma opção da letra A até a letra D. O que seria isso? Indicativo que estamos no caminho errado? Não. Nós temos que entender que de fórmula molecular para fórmula mínima, nós temos um raciocínio para chegar. O raciocínio é o seguinte: eu tenho 30 átomos de carbono e 50 átomos de hidrogênio. É possível obter a fórmula mínima, que seria o mínimo de átomos de carbono e o mínimo de átomos de hidrogênio para representar uma parte da estrutura do esqualeno. Existe aí uma proporção possível, né, entre átomos de carbono e hidrogênio. Se nós pensarmos nessa proporção, nós temos 30 e 50. Eu posso pensar num número comum da divisão de 30 e da divisão de 50 para gerar a fórmula mínima. Se eu pegar, por exemplo, 3, 30 dividido por 3 dá 10, então C10. 50 dividido por 3 dá um número com dízima, né? Um número decimal. Eu não posso ter número decimal. Eu preciso ter um número inteiro. Então, se eu pensar em algum número que faça divisão de 30, que faça divisão de 50 e que dê resultado inteiro, qual a proposta? Dividir por 10. 30 dividido por 10, o que eu tenho de resposta aqui embaixo? Eu tenho o valor 3. 50 dividido por 10, qual é a resposta? 5. Se eu resolvo dessa maneira, achando um mínimo de átomos de carbono e um mínimo de átomos de hidrogênio, eu tenho a sua fórmula mínima, C3H5. Qual a alternativa da questão? Alternativa D. Beleza, pessoal? Partiu atividade 2. A atividade 2, nós temos aí um exercício do IME, né, que é o Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, que trata o seguinte assunto. O isopreno é um composto orgânico tóxico e é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, que é essa estrutura aqui, qual a sua nomenclatura segundo a IUPAC? Tenho opções. Qual dela é condizente? Pessoal, primeira coisa, isso trabalha regras de nomenclatura. Regras de nomenclatura para alcadienos, que é idêntico para alcenos e alcinos. O que muda é o infixo e a importância de se colocar uma numeração na cadeia carbônica. Primeira coisa, preciso identificar a cadeia carbônica. A cadeia carbônica, no caso de alcadienos, tenta englobar as duas duplas ligações. Portanto, selecionando a cadeia carbônica. Veja, a cadeia carbônica contém 4 átomos de carbono e um átomo de carbono fora dessa sequência circulada. O que nós temos? Um radical CH3. O hidrogênio que está fora desse espaço circulado não é radical. Beleza? Segundo ponto, é preciso numerar a cadeia principal. Primeira proposta, da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4. Segunda proposta, da direita para a esquerda. Nesse caso, o que nós temos? Da direita, 1, 2, 3 e 4. Bom,
Podemos perceber que a dupla ligação na primeira sequência inicia no carbono 1 e inicia no carbono 3. Na segunda proposta, inicia no carbono 1, inicia também no carbono 3. Professor, e aí, qual a sequência correta? Vejamos, temos um radical fora dessa cadeia. Então, a presença e posição das duplas ligações não é o principal item. Nós temos que posicionar menor numeração para o radical. Na primeira proposta, o que eu tenho? Posição 2 para o radical. Na segunda sequência, posição 3. Qual a melhor opção? Aquela no qual eu tenho menor numeração. Então, ponderando dessa maneira, nós temos que retirar a segunda opção, mantendo essa numeração. Beleza? Então, o que nós precisamos trabalhar inicialmente para dar nome ao composto? Identifica o radical. Posição 2, radical metil, mais cadeia principal. Na cadeia principal, pessoal, veja, nós temos 4 carbonos, but. Acrescentamos o A para fazer uma interligação com o nome. Buta 1,3. 1, aonde inicia a primeira dupla, e 3, aonde inicia a segunda dupla. Dien, 2 duplas, hidrocarboneto. Qual a opção? De letra B. Beleza? Regras de nomenclatura, então, para a atividade 2. Atividade 3. Atividade 3, eu fiz o posicionamento dessa questão na seguinte maneira. Marque a alternativa que apresenta um número, numeração, correspondente a um alcadieno alternado. Bom, pessoal, primeira coisa a gente tem que reconhecer qual é a classificação dos alcadienos. Que isso influi no posicionamento da dupla ligação. Alcadieno alternado é aquele estilo, né, de alcadieno que é um hidrocarboneto onde você tem uma ligação simples entre 2 duplas. E como que eu vou saber isso? Bom, se eu começo no carbono 1 com uma dupla, no carbono 2 tem que ter uma simples, e no carbono 3 tem que ter uma dupla. Se eu começo no carbono 2 com uma dupla, carbono 3 tem que ter uma simples, carbono 4 tem que ter uma dupla. Então, dupla, simples, dupla, alternadamente. Então, eu vou olhar pela numeração. Olha, eu tenho aqui na opção 1, um hepta 1,2 dieno. Para ficar um pouco mais fácil, eu coloco para vocês as estruturas de cada um. Veja bem, olha a correspondência para cada alternativa, ilustrando essa melhor sequência. 1,2, 1 e 2. Está junto, conjugado, correto? No carbono 1, 2 e 3, 2 e 3, está junto, conjugado. Carbono 1, 2, 3 e 4. Carbono 1 tem uma dupla, 2 e 3, duas simples. Espera aí, alternado, dupla, simples, dupla, simples. Então aí eu tenho uma falha. Tem duas simples entre duas duplas. Não pode ser. 1,3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Dupla, simples, dupla. Ok? Então eu tenho de forma alternada. Nesse ponto. 1,5. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. 3 simples entre duas duplas. Então, qual a alternativa correta? Do quarto composto. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Dupla, simples, dupla. Beleza? Então, essa é a resolução do exercício 3. Agora, partindo para a última atividade. E, porventura, é a mais fácil. Por quê? É um exercício curto, enunciado pequeno, da Universidade Federal de Sergipe. O hidrocarboneto de fórmula CH2,
no qual eu tenho aqui, né, um CH2 dupla, CH simples, CH dupla, CH2. Para melhorar, vamos colocar ele aqui de certa forma, numa forma de resolução. O que eu posso observar? Eu tenho uma cadeia carbônica de 4 carbonos, onde 2 duplas existentes e uma ligação simples separando-a. Alcadieno alternado. É um hidrocarboneto? Sim, com 2 ligações duplas. Beleza? Então, dessa forma, alcadieno alternado. Mas a palavra alternado não aparece, Flávio. Tudo bem, mas a primeira palavra aparece na possibilidade de resposta. Qual a alternativa? Alcadieno. Beleza, pessoal? 4 exercícios, sendo que o primeiro um pouquinho mais difícil, porque não era fórmula molecular, mas era fórmula mínima, e os demais com observações sobre alcadieno. Correto? Resolução finalizada. Então, até a próxima aula. Espero que a resolução desses exercícios tenham contribuído para o aprendizado desse pequeno subgrupo de hidrocarbonetos. Lembrando, pessoal, próximo PET nós iniciamos com compostos orgânicos oxigenados.